Esse é o tema. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar de bondade? O Bruno falou tão bem, todo mundo que está falando tanta coisa. Aliás, parte da minha mensagem o Bruno falou. Eu falei, poxa, daqui a pouco eu não sei, vou ter que fazer outra palavra. E frente às notícias que nós temos tido desde o dia 7 desse mês, quando começou a guerra lá no Oriente Médio, né? As notícias que chegam todo dia são ruins. Agora, como filhos do Altíssimo, que você e eu somos, nós temos que fazer o quê? Orar. Orar por judeus, árabes, palestinos e toda e qualquer nacionalidade que estão lá, inclusive pelos que são terroristas. Esse é o papel do Filho de Deus, orar. Só o Espírito Santo de Deus para mudar essa situação. Não adianta nós comentarmos ou ficarmos com medo. A pastora Beth me perguntou, nossa, e a família lá que o primeiro pastor que nós tivemos, o pastor Waldner, ele está morando lá, né? Ele e toda a família. Seus pais, são 4 irmãos. E ele morava em frente à faixa de Gaza, quando nós fomos lá em 2019. Agora eles estão bem mais para o norte. Mas a Vânia, que é a filha deles, lá do Simberg, me escreveu que o bombardeio é constante, você escuta em qualquer lugar. E a sirene sempre tocando. Mas o Deus de Israel está protegendo. Aí eu falei para a Betinha, eu moraria em Israel. Eu creio que, se você estiver com Deus, onde quer que você esteja, você está guardado. Agora, você só pode ir se Deus falar que é para ir, né? Se Deus não falar, é melhor ficar aqui em São José dos Campos mesmo, né? Mas, falando sobre bondade, Deus quer derramar da sua bondade nos nossos corações, né? Porque o que é bondade? Tem 2 aspectos para nós falarmos. Primeiro, é fruto do Espírito Santo, conforme fala em Gálatas 5, 22. Que os frutos são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Agora, isso aqui não são dons. Isso aqui faz parte do caráter de Deus. E é isso que Deus quer que você e eu tenhamos, que isso faça parte do nosso caráter. E Gálatas, eu gosto sempre de pesquisar, não é? Então, Gálatas, que o Paulo estava escrevendo, vocês sabem onde que era naquela época, como é que está hoje? É dado pelos celtas, esse nome, que era um povo guerreiro, que apareceu antes do 1º milênio e são citados até o fim do 1º milênio depois de Cristo, pelos gregos antigos, e na época de Paulo, a galáxia ficava onde é hoje a Turquia. Então, você olha no mapa, vê a Turquia? A galáxia era lá, e é para lá que Paulo estava mandando carta, porque ele já tinha estado lá, né? Falando da salvação em Cristo Jesus. E fundamental, para você e eu expressarmos bondade, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Porque é fruto do Espírito. Como é que você vai expressar bondade se não tiver o Espírito Santo habitando em você e derramando através da sua vida, né? Agora, nós sabemos que, além de espírito, nós temos a alma e temos o corpo. Como a ciência fala, a sociologia fala, né? Que o homem é um animal social, e a ciência fala que é um homem racional, né? O homem é um animal racional. E então a gente tem que entender com a razão também. Mas a Bíblia também fala
para nós prestarmos nosso culto racional. Ou seja, você tem que fazer as coisas com entendimento. Não fazer levado, porque está todo mundo fazendo. Não, você tem que entender. Agora, se é espiritual, você só vai entender pelo Espírito. Com a razão, você não entende o que é espiritual. Então, para você ter o Espírito Santo, o que você precisa fazer? Entregar a sua vida para Jesus. Só quando você recebe Jesus é que o Espírito Santo vem habitar em você. Então, aí ele passa a conversar com você e orientá-lo, né? E aí você pode derramar do amor de Deus. Agora, para a gente poder entender racionalmente, eu peguei o dicionário também, bondade é qualidade daquilo que é bom. É óbvio, né? Aquilo que é bom. Agora, o que é bom? Eu gosto de fazer pesquisa, né? As pessoas que passam por mim assim, eu pergunto, você acha que você é bom? A maioria das pessoas se acha boa. Eu procuro não fazer mal para ninguém, eu não prejudico as pessoas, então, eu sou uma boa pessoa. Grande engano. Como o Bruno falou, né, parte da palavra que já estava escrita, quando aquele jovem rico veio falar com Jesus, ele chegou e falou para Jesus, bom homem, chamou Jesus de bom. E Jesus falou o que para ele? Por que você me chama de bom? Só existe um que é bom, que é Deus. Então, aquele jovem ficou assim meio sem saber o que fazer, porque foi em Mateus 19, 17, que aí ele ficou assim, vendo que Jesus estava dando uma aula para ele muito profunda. Só Deus é bom, só Deus é santo, só Deus é perfeito. E nós temos que lembrar que Deus é tudo. Ele é. Tudo que você e eu precisamos, né? Você e eu podemos ter uma atitude boa num certo momento, por exemplo, de manhã, sei lá que hora, e daqui a pouco tem uma atitude adversa, completamente diferente, que não tem nada de boa. Por quê? Você já parou para pensar por quê? Puxa, por que será que eu fiz isso? Falei isso? Porque nós todos aqui somos descendentes de Adão. E quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele recebeu as duas sementes nele e passou para todos nós aqui. Não adianta a pessoa dizer, não, mas eu não tenho essa semente do mal. Tem, porque você é descendente de Adão, a não ser que seja do macaco. Como tem a teoria, né, que houve o evolucionismo. Meu esposo, que gostava muito de falar sobre o evolucionismo, né? E nós todos aqui fomos criados por Deus. E somos descendentes de Adão também. Então, nós temos a semente do bem e do mal, queiramos ou não. Em algumas pessoas, parece que a do bem fala mais alto, né? Você veja Caim e Abel. Eram filhos de Adão. Eram irmãos, logo ali no começo. E um era completamente diferente do outro. No Caim, a semente do mal prevaleceu. E ele matou o irmão. E em Abel, a semente do bem prevaleceu e Deus se alegrou com a oferta que ele, o holocausto que ele deu, por causa do coração dele, né? Então, isso tem que estar muito claro em nós. Nós não somos perfeitos. Agora, se você quiser ser parecido com Jesus, você tem que buscar todo dia obedecer e se consertar naquilo que você vê que está errando. Não permanecer no erro. Porque Deus não muda, mas nós podemos mudar para melhor. Deus é sempre bom. Nós nem sempre somos bons.
Alguém não concorda com isso que eu estou falando? Você acha que você é sempre bom? Eu tenho certeza que eu não sou boa sempre. Então, eu estou sempre pedindo para Deus, para que o Espírito Santo me mostre onde eu tenho que mudar, na maneira de pensar, de sonhar. Eu sou muito de gostar de projetar coisas assim para executar, não é? E eu quero ser dirigida pelo Espírito Santo, porque aí eu não vou errar. E como Deus é sempre bom, no livro de Crônicas, 1 Crônicas, de Vrei, Ra e Amin Aleph, 16, fala: louvai ao Senhor porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. Então, você e eu temos um Deus que é bom sempre. Ele não é bom com você hoje, amanhã deixa de ser bom. Ele é sempre bom. E Ele não é bom com você e comigo porque nós merecemos. Nenhum de nós merece nada do que Deus nos dá. Muita gente acha que merece, mas nós não merecemos. E Deus, pela sua grande misericórdia, nos dá tudo. Então, nós temos que reconhecer que é por causa da misericórdia de Deus que nós estamos aqui hoje, que nós estamos respirando. Quando você acorda, lembre-se de agradecer o ar que você respira. Se Deus fechar 3 minutinhos esse ar, acabou a humanidade. Então, nós temos que ter um coração grato, porque Deus se alegra de um coração grato. E você e eu não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. Então, tem aquele texto, né, que Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. E misericórdia e bondade andam juntas. Por causa da misericórdia de Deus, a bondade está sempre junto, não é? E no livro de Bereshit, Gênesis 22, Deus fala para Abraão. Quando Deus chamou Abrão, que depois se transformou em Abraão, ele fala: deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei tua semente como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto ouviste a minha voz. Por que Abraão foi abençoado? Porque ele ouviu a voz de Deus. Eu coloquei isso um pouquinho depois, mas eu vou antecipar. Nas Escrituras, quando fala ouvir, a palavra é shema. Não é ouvir só, porque às vezes você ouve com um ouvido e sai pelo outro, você nem presta atenção. É ouvir e obedecer. Quando você lê ali, ouça, Deus está falando, ouça e obedeça. Porque se você só ouvir, não vai adiantar nada. Então, agora é a segunda parte já, a obediência, né? Que Deus escolheu Abraão por causa da sua obediência. Eu tenho, quase todas as vezes que eu ministro, falado sobre isso, sobre nós obedecermos a palavra de Deus. Agora, muitas vezes a gente até quer obedecer, mas não consegue. Não sei se acontece isso com você, né? Mas o apóstolo Paulo fala em Romanos 7, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim. Eu não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Isso é o apóstolo Paulo falando. Então, não é demérito nenhum para ninguém que a pessoa erre e não faça sempre o bem, porque isso aí é geral na humanidade, né? Só um bebezinho que não erra assim, né?
um bebezinho bem pequeno ainda, né? Porque quando chegou a uma certa idade, a criança já começa a demonstrar bem como é que ela é, né? E precisa do amor e da correção em amor dos pais para que ela cresça de acordo com o que Deus quer que ela seja, né? Você deseja que o Espírito Santo oriente você em todas as áreas da sua vida? Então, repita depois de mim, porque não tem projetado mais nada hoje. Então, Espírito Santo, ajuda-me a obedecer a Deus em todas as áreas da minha vida. Sempre peça isso para Deus, que o Espírito Santo vai orientar. Porque só o Espírito Santo pode nos ajudar. E a obediência sempre vai nos levar a ser abençoado, né? E eu gosto sempre de falar quando o povo esteve no deserto, aqueles 40 anos, eles recebiam tudo que Deus dava. Era o maná, era codornizes, era proteção de dia, proteção à noite, mas o que eles faziam? Estavam sempre reclamando. Deus não gosta de pessoa que reclama, pessoa que murmura, pessoa que está sempre, vamos dizer assim, mal-humorada. Eu não sei se você gosta de ficar perto de gente assim. Eu, pelo menos, não gosto. Eu procuro sair rapidinho. Porque parece que o negócio é meio pegajoso. Quando você vê, você está murmurando também. E Deus não gosta que murmure. E várias vezes Deus quis destruir o povo por causa disso. É um pecado para Deus isso. Deus nos dá tudo. Se hoje não tem bife, mas tem salada, tem arroz e feijão, glória a Deus. Tem comida, não é? Então, nós temos que dar graças em tudo e colocar diante de Deus um coração agradecido, né? Por que Deus não destruiu o povo? Que o povo aborrecia tanto Deus que Deus queria destruir o povo. Porque Moisés se prostrava e intercedia pelo povo. Por isso que nós temos que interceder. A intercessão de Moisés livrava o povo da morte. Só que no fim eles não entraram na terra por causa do pecado, né? E Jó continuamente pedia perdão pelos pecados dele, da esposa, dos filhos. Eu não sei se eles pecaram, né? Ele tinha 10 filhos. E ele continuamente vivia pedindo perdão e fazendo holocausto. Porque ele ficava preocupado que os filhos tivessem pecado contra Deus. Então, você e eu temos que orar pela nossa família. Os que são casados, orem pelo cônjuge. Peça perdão dos pecados do cônjuge, primeiro dos seus. A gente primeiro pede da gente, depois do cônjuge. Peça perdão também dos pecados dos seus filhos. E abençoe sempre. Nunca diga uma palavra negativa contra eles. Sempre abençoe, abençoe, abençoe. E Deuteronômio 28 vai falando sobre as bênçãos, né? Deus, além de atender a oração de Moisés e não destruir o povo, ele orientava como é que eles tinham que fazer para ser abençoados. Devarim 28, Deuteronômio. Será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno. Quantos mandamentos que nós temos que guardar? Todos. Não, eu guardo aquele que eu quero, aquele outro. Não, todos. Que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Sobre quantas nações da terra? Todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando
ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ou seja, chamar, ouvir e obedecer. Aí todas as bênçãos alcançam, né? Mas eu já li isso aqui não sei quantas vezes, gosto demais de ler sobre as bênçãos e a maldição, e ao preparar essa palavra, eu me deparei com algo que eu não tinha prestado atenção, não sei se você algum dia prestou atenção, que para a maldição não se estabelecer, mesmo que você obedeça, tem uma condição. Fale assim, há uma condição. Aí Deus explica em Deuteronômio 28, 47, Devarim, né? Eu gosto sempre de falar no hebraico, assim você vai ouvindo, vai gravando. É assim que a gente aprende, né? Ouvindo, repetindo a palavra. Porquanto não haverá servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo. É Deuteronômio 28, 47. Não basta só obedecermos. Nós temos que obedecer com alegria e bondade de coração. Quando você vem trazer oferta, você tem que vir com alegria e bondade de coração. Quando você vem à casa do Senhor, tem que ser desse jeito. O Bruno até comentou que às vezes está a pessoa dando uma palavra tremenda e tem gente bocejando. Tem gente que acha que é contando as lâmpadas, né? O Maurício fala que fica tirando cutícula. Ao invés de prestar culto a Deus. Se a pessoa veio, é para prestar culto a Deus com o melhor que puder fazer. Com corpo, alma e espírito. E ver o que é que Deus está falando no seu coração. Porque para cada um aqui, essa palavra, Deus tem algo específico. E só o Espírito Santo para mostrar para cada um o que é que Deus tem. Porque esses tempos que nós estamos passando, eu não me lembro de viver um tempo tão complicado como agora, nem na época na década de 70, não, de 60, quando começou a ditadura em 64, né? E eu morava perto do quartel e eu lecionava já. E na escola a gente era muito observado, principalmente porque eu fui chamada para dar aula de matérias que colocaram que não existia ainda nas faculdades, que era o SPB, alguém estudou isso? Organização Social e Política, né? Estudos sociais, eu dava aula de todas essas coisas. E de sociologia, olha, eu dava aula de cada coisa. E eu, sociologia, estudei, mas esses outros aí nunca vi. Aliás, eu já dei aula de muita coisa que eu nunca vi. E aí a gente tinha que tomar muito cuidado com o que falava. Porque senão saía preso da escola. Então, eu já vivi uma época meio diferente das outras décadas. Mas igual a essa que nós estamos vivendo agora, eu, sinceramente, falo assim, não sei quanto tempo vai levar isso aqui, né? Mas eu sei uma coisa, que se eu permanecer com Jesus sendo o meu Senhor, sendo o centro da minha vida, o Espírito Santo me dirigindo, eu vou estar sempre bem. Então, é isso que você tem que ter no seu coração muito gravado. Pode estar a guerra que seja no mundo todo. Deus conosco, nós estamos, vamos dizer assim, no melhor lugar que podíamos estar. E se morrer? Glória a Deus. Somos promovidos. Não é? Tem gente que não quer morrer, eu não sei.
Tem gente que fala, não, por enquanto não, quer que o outro da fila vá antes, né? Mas eu creio que é porque não tem noção do que é a eternidade. Na realidade, a gente não tem muita noção mesmo. Mas uma coisa eu tenho certeza, que é melhor que o mundo é. É bom porque você com Deus, lá não tem dor, lá não tem velhice, lá não tem ninguém com enfermidade, não é? Então, você vai ver tudo de bom que tem lá, né? Aí um dia desse, eu não sei quem que me falou que lá não tem comida. Eu falei, eu não acredito nisso. Eu não sei o que falam para você, mas eu ouço cada coisa. Eu falei, como não tem comida? Então, para que vai ter a mesa do banquete das bodas do Cordeiro? Vai ser só vento? Não é possível. Então, eu creio que a comida que os anjos preparam para a gente lá é maravilhosa. Eu sou enjoadíssima para comer, mas eu tenho certeza que lá eu vou gostar da comida. E isso que eu quero que você tenha no coração, fé e esperança. Que em Cristo nós estamos sempre melhor. Pode ser a situação que for, com Cristo é melhor, né? E devemos, então, grave bem esse Deuteronômio 28, 47. Sirva o Senhor com coração alegre e com bondade. Isso é fundamental, né? E você tem que lembrar que Deus está sempre sondando o nosso coração. Eu estou falando aqui, eu olho para vocês, né? Se eu conseguir olhar bem nos olhos é diferente, mas com uma certa distância você não vê bem os olhos da pessoa, né? Meu filho que fala que eu não tenho 6 sentidos, eu tenho 7. Porque os olhos são o espelho da alma, né? Mas Deus está sondando o coração de cada um aqui. Ele esquadrinha para ver o que é que tem no coração. E aí tem aquele salmo que eu gosto muito, 139, Terlim. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces, sem que haja em mim palavra, conheces os meus pensamentos. Se eu me deito ou me levanto, conheces todos os meus caminhos. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Oh, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Então, saiba que o Senhor está sondando. O louvor é mais do que isso aqui. Leia o salmo todo, cante, porque o salmo é cantado, né? E agora vamos falar sobre a justiça e a bondade para concluir, né? Provérbio, Mishlei 21, 21 diz: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Ultimamente, a justiça está tão distorcida que é difícil a gente falar em justiça, né? A justiça dos homens, já aqui no Brasil, a gente vê que tem uma faixa assim, lá em Brasília, né? Sobre aquela estátua lá da justiça, né? Porque a justiça é cega. E então, as leis são feitas de maneira que... Hoje eu estava conversando com a Betinha, quando ela foi me buscar, e ela falou, resolveu aquele negócio? Não. Mas como? A lei manda. Eu falei assim, a lei é uma coisa. Agora, os que estão ali para cumprir a lei fazem outra, não é? Mas vamos dar graças em tudo.
Porque o nosso Deus é o nosso justo juiz. E só Deus é juiz. Nós não somos juízes de ninguém. Então, o que eu tenho feito? Tenho abençoado a juíza que não está agindo conforme deveria, cumprindo a lei. Tenho abençoado a vida dela e pedido a Deus que venha resolver, porque só Deus para resolver. E não vou deixar me abater por isso, porque meus olhos estão em Jesus. E é assim que eu digo para cada um que está aqui nessa noite, por pior que seja o problema, olha para Jesus. E eu vou dar só um exemplo para você ver sobre justiça. Deus fala que quando você confessa o seu pecado e deixa, Ele perdoa e não se lembra mais do seu pecado. Lembra dessa passagem? Ele fala dos seus pecados, Ele não lembra mais. Agora, você e eu, a gente até perdoa, mas esquece? Você eu não sei. Mas coisas que aconteceram na minha infância, na minha juventude, na época que eu estudei em colégio interno em São Paulo, colégio batista, injustiças que eu sofri, eu perdoei. Mas para perdoar não foi fácil. E quando toca num assunto que parece que tira uma caixinha que tem assim na alma da gente, né? É cheia de compartimentos, parece que desperta aquilo volta à memória tudo. Eu vi que eu não esqueci aquilo, eu sei detalhe por detalhe. A única diferença é que eu já não sinto mais o mesmo sentimento negativo daquela época. Então, quer dizer que eu perdoei. Eu agradeço a Deus por isso, porque se você sentir que lembra e ainda sente o mesmo sentimento ruim da época que aconteceu, libere perdão outra vez. Perdoe quantas vezes for necessário até realmente aquilo não fazer mal para você. Porque quando você lembra que você foi injustiçado, você não tem uma lembrança boa, né? E, obviamente, como o Maurício sempre fala, que o sangue quente espanhol não é fácil. Não é assim, aparenta ser tranquilo, mas não é. Então, só em Deus para a gente poder vencer. E abençoar os que nos fazem mal. Como Jesus, na cruz, falava, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, libere perdão e saiba que só Deus é justo. Então, a justiça anda ao lado da bondade. E, infelizmente, não está transmitindo, mas eu separei um salmo que fala dos instrumentos. Quantos aqui conhecem o saltério? É um tipo de instrumento. A pastora Lília até conseguiu um vídeo tocando um saltério, ia projetar tudo, mas, infelizmente, não sei o que aconteceu. Orem pela comunicação, porque não está conseguindo transmitir, né? Não está projetando. Então, não consegue projetar o vídeo para você ouvir um saltério de 10 cordas. E na Bíblia fala desse jeito, que é esse Salmos 33, terreirinho. Regozijai-vos no Senhor, vós justos. Quantos justos tem aqui? Todos que têm Jesus aqui são justos. Pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpas, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Depois procure no seu YouTube, lá que você encontra. Acho que o pastor Moisés sabe bem onde está. No Google, acha, né?
Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem com júbilo, quer dizer, com alegria, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade de Deus. Então, por mais que tenha guerra aqui, acolá, e coisas estranhas no mundo, toda a terra está cheia da bondade de Deus. Por favor, repita para você nunca mais esquecer. A terra está cheia da bondade de Deus. Então, nós temos que lembrar sempre disso, que São José está cheio da bondade de Deus. Pode não ser do jeito que a gente acha que deveria ser. Só Deus sabe o que é melhor, né? Só Deus sabe cada lugar, por que está daquele jeito, e Ele faz o melhor, de acordo com o que Ele sabe que é o melhor, que nós não sabemos. Então, Deus é tudo que você precisa, tudo que eu preciso. Você está aqui hoje porque Deus trouxe você, porque Ele tem algo específico com você, com essa palavra. E meu esposo sempre gostava, quando terminava de dar a palavra, de dizer assim, eu vou falar e você vai repetir. Falar, pai, o que eu faço com essa palavra? Meu esposo gostava muito de repetir, fazer as pessoas repetirem isso, porque você não ouviu essa palavra em vão. Não foi um entretenimento, não. Foi algo que Deus quis gravar no seu coração, e com um propósito, né? E Isaías, Eshaiah 1:19 fala, se quisermos e ouvirmos, comeremos o melhor desta terra. Quer dizer, se você quiser e ouvir e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra, e somente em Yeshua, você e eu podemos derramar a bondade do nosso Deus, quando tudo vai mal. Como? Pode pôr o som do saltério. É lindo, né? Então, nós vamos passar para a mesa para nós renovarmos nossa aliança com nosso Senhor Yeshua. E, ouvindo esse saltério, no fim, pena que não deu para ter a imagem também, né? Mas Deus é alegre. E esse é um dos instrumentos que é para tocar quando vai cantar o salmo. Que Deus abençoe cada um e mostre o que é para fazer com essa palavra. Amém?